Digidin, tá quente, aula D. A melhor proposta que arrasta a chinela nesse mundo da educação que cada vez mais torna difícil o acesso a todos. Aqui nós temos um open bar, uma copa livre de educação para agradar todo mundo, né? Para facilitar a vida e o progresso, a emancipação intelectual e social de muita gente. Eu sou o professor Marcito de História do Brasil. Estamos vendo aqui então o ciclo da mineração, que começou no vídeo passado, que mostrava a sociedade do ouro e suas consequências. Bom, galera, a gente sabe que o Brasil não era independente, o Brasil era uma colônia de Portugal. Ou seja, vocês acham que, assim como o aula D é para vocês, o Brasil era e o ouro era para os brasileiros, para os aventureiros? Não. Óbvio que não ia ser open bar, né? A extração do ouro, a busca pelo ouro. No momento em que se descobriu ouro no Brasil, Portugal criou toda uma estrutura administrativa para encravar, passar as unhas nas costas dos brasileiros, com impostos, com tributações, com controle. Afinal de contas, Portugal era dono do Brasil e não ia ficar de fora disso. Afinal de contas, Portugal vivia, lembra, a crise do açúcar, concorrência holandesa, dívidas. O ouro aqui seria necessário para Portugal. Muito mais do que importante, o ouro era necessário. Muito bem, então a aula de agora, tá, galera? A gente vai olhar aqui, né, vai visualizar quais eram as formas do controle português, do controle da metrópole sobre a extração do ouro e dos diamantes. Bora lá. 1702 vai ser criado aqui um órgão chamado a Intendência das Minas, uma instituição organizada para estruturar as regiões que tinham ouro. Ó, descobri ouro ali, pá! Então, a Intendência das Minas tinha que ser avisadas para organizar o local e distribuir as datas. As datas eram, né, o espaço onde tinha ouro e ali se definia quem ficaria, quem exploraria essas datas. A primeira data, né, ela sempre era para quem descobriu o ouro. E depois uma segunda data, ela era voltada para o governo, né, seria leiloada, e o resto negociada com outras pessoas. Critério interessante, para tu poder extrair o ouro nas datas, que eram ouro de aluvião, tu tinha que ter pelo menos 12 escravos. Ou seja, já mostra ali que o magrão da vila não ia participar, né, da extração do ouro abundante nessas lavras, nessas datas. Uma errata aqui, tá? As duas primeiras datas iam para o descobridor e o resto o governo negociava. Pois bem, havia também a expulsão, houve a expulsão várias vezes, por vários anos, das ordens religiosas dentro do Brasil. Tinha muito padre trimalandro aqui, porque o padre não passava na blitz da lei seca da balada segura. Os padres não eram revistados. E nas transições, né, nas fronteiras, nas barreiras, naquele controle que se fazia do acesso às minas dentro da região, os padres, então, muitas vezes contrabandeavam o ouro. Já nunca ouviu falar da tua avó, da tua tia, ter um baita de um santinho ou uma santinha do pau oco? Tá falando que tu tem um fundo falso, que na verdade essa carinha de anjo esconde outra coisa. Pois é, muitas imagens religiosas, galera, daquele período, elas faziam um fundo falso para guardar o ouro ali para escapar do fisco português. E quando a coroa descobriu isso aí, começou a expulsar padre do Brasil por causa desse contrabando. Aliás, né, hashtag asterisco, contrabando sempre existiu dentro do Brasil. Por mais que houvesse um grande controle metropolitano, o contrabando era direto aqui. A galera era muito criativa em fazer isso, tá? Vai também surgir aqui, vai ser reestruturado as casas de fundição. As casas de fundição eram espaços para que tu levasse o ouro em pó ou em pepita e ali transformasse ele em barra. E também haveria, né, ali a colocação do selo real. Ninguém podia transitar com ouro que não tivesse passado pela casa de fundição. Não teria valor oficial esse ouro aí se não fosse levado para lá. E lá, além de transformar o ouro em barra, o ouro também ele tirava o imposto. O ouro era quintado, se tirava o quinto desse ouro e se devolvia para o vivente. Depois a gente vai ver o que é esse quinto aí, certo? A capital do Brasil também foi transferida para a região, para um porto próximo ali, que é a região do Rio de Janeiro. A capitania de São Sebastião do Rio de Janeiro, então virou a capital do Brasil, porque ela era uma região que tinha um fluxo sul, Minas, a galera que transitava no caminho das Minas passava por ali, e também era um porto, né, do acesso ao Atlântico para chegar em Portugal. Então,
era um lugar estratégico para tu controlar o contrabando, controlar essa transição do ouro. Então foi motivo político, administrativo e de fisco a capital do Brasil ser transformada, ser transferida para o Rio de Janeiro no século XVIII. Tá aí mais uma lógica do controle metropolitano. Tá vendo esse quadrinho azul aqui? Não é para ver agora, depois a gente vai falar disso. Galera, não podia faltar, obviamente, né, os impostos da mineração. Os impostos que acabaram aqui não enriquecendo muita gente. Quais eram então os principais impostos durante o período da mineração? Em primeiro lugar, o quinto. Na verdade, o quinto é o imposto tradicional do Império Português, não só para o ouro, mas toda a riqueza que vem da colônia, seja da extração, da produção de qualquer gênero, tem que ter 20% para a coroa, é o quinto. E aqui todo mundo acabou sendo, né, quintado. Todo mundo que tinha ouro tinha que dar 20% para a coroa. E ninguém curtia. Daí que vem a expressão, né, quinto dos infernos, porque esse imposto aqui ele era odiado pela população. Galera, captação. No medo que a coroa tinha de sonegação, de fraude, de contrabando, de achar que os caras não estavam dando exatamente 20%, se criou um novo imposto em 1713, que é a captação. Te liga só, captação vem de capta, cabeça. Segundo a regra de Portugal, haveria uma cobrança de 17 gramas de ouro por escravo que a pessoa tinha. Então aí não tem como tu negar, não tive tantos por cento, eu te dei certo, né? O quinto, não importa. Se tu tem tantos escravos, tu tem que dar 17 gramas de ouro por cada escravo. Isso aqui vai gerar uma treta terrível. Por quê? Porque na real tinham regiões auríferas, tinham datas que não tinham mais ouro. Acabou. Só que mesmo assim, se tu tivesse tantos escravos, não importa se o cara não achasse ouro, tu tinha que dar pra coroa 17 gramas por cada escravo. Isso aí, turma, vai acabar gerando uma insatisfação e vai fazer cada vez mais, ao longo do século XVIII, a região das Minas ser uma panela de pressão, tá? Outra coisa, sistema de finta. Regiões que eram, né, auríferas, que tinham ouro, distritos de ouro, elas eram o quê? Essas regiões, galera, elas tinham isso aqui, ó, esse sistema de finta. Todo ano a região tinha que dar, primeiro em 1708, 30 arrobas de ouro por ano, e depois ampliou. Em 1751, tinha que dar 100 arrobas de ouro por ano. O que é arroba, Marcito? Arroba equivale a mais ou menos 15 quilos. Já pensou? 1751, quanto mais o tempo passa, mais diminui o ouro no Brasil. Portugal não vê isso, ele vê como sonegação, ele vê como roubo, ele vê como fraude, ele vê como malandragem, e ele aumenta o imposto. Então é uma coisa meio contraditória, quanto menos ouro tem, mais impostos tem. 1.500 quilos de ouro por ano, ninguém tinha mais. Eu não tenho, o que eu faço? Ah, tu não tem? E aí Portugal vai criar em 1763, anota aí, o imposto mais perverso da história das Minas e que vai gerar terríveis consequências, incluindo a tal da Inconfidência Mineira, a derrama, criada em 1763. A derrama é o seguinte: não tem ouro? Então a região que está devendo tantas arrobas, a gente vai até lá numa data específica e vai cobrar da região tudo que as pessoas têm de valor das suas posses, a quantia, né, exata para fechar o que falta da dívida da captação, da finta e de todos os impostos atrasados. Percebam que isso aqui vai ser uma explosão de insatisfação dentro do Brasil, a tal da derrama. Galera, no vídeo passado, a gente viu ali, né, da diversificação social, né? Será que é possível ascensão social no ouro? Todo mundo pode? Não. Tá? Tem uma historiadora, né, chamada Laura de Melo Souza, que ela escreveu um livro chamado Os Desclassificados do Ouro. Na verdade, esse livro é a dissertação de mestrado dela, é uma obra-prima dos anos 80. Ela vai criar a ideia do desclassificado. Quem é o desclassificado? É o sujeito livre, pobre, solto na sociedade do ouro. Entre o escravo e o senhor. Entre o escravo e o senhor havia o marginal, o livre que não tinha espaço. Por mais que fosse uma sociedade que tem características urbanas, a sociedade do ouro foi uma sociedade ainda que reproduzia aquele mundo patriarcal e escravista ligado a essas relações mandonistas de poder. Portanto, o homem livre e pobre, ele não era muito bem visto como pensam, talvez, as pessoas que estudam a história do ouro. Essa galera não tinha espaço. Como não tinha espaço, como não era inserida em nenhuma camada social, ele era visto como desclassificado. É a chamada humanidade inviável, porque não tinha espaço. E aí ele vai acabar entrando nas mais diversas funções. Aí nós temos aí, por exemplo, os caras vão para o mundo do crime, do contrabando, uns vão ser usados para buscar escravo fugido, trabalhar em cadeia.
serviços diversos. Ou então cair para a marginalidade mesmo e ajudar na violência, que também é uma realidade aqui dentro. Portanto, não há uma riqueza dentro do Brasil. Não há uma riqueza. O ouro que reluz não fica aqui. Os impostos são muito altos. Os donos de escravos começam a se endividar. Outra coisa que a gente falou no vídeo, tinha mais alforria estatisticamente no Brasil do ouro do que no Brasil do açúcar? Não. E o que tinha, se estatisticamente nós temos um número maior de escravos alforreados, livres, não é porque eles conseguiram guardar um ouro, é porque os seus donos, os seus senhores se endividavam e não conseguiam mais sustentar os seus escravos, dando a liberdade para eles. Então essa falsa democracia que se diz no mundo da sociedade do ouro, diz Laura de Melo de Souza, se é democrático porque muita gente dividia a pobreza e não porque as pessoas tinham mais acesso. Ah, mas a coroa levava tudo. Olha que tri, nem a coroa portuguesa. Que coisa interessante. Portugal, desde o final do século XVII, já entra num processo terrível de endividamento com um país que só cresce, com um Estado nacional, a Inglaterra, que durante a Idade Moderna vem acumulando capital com comércio, com pirataria e vem investindo nas manufaturas. País que vai fazer a Revolução Industrial no final do século XVIII. Portugal se endivida e em 1703 cria um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Methuen, ou então de Panos e Vinhos. Portugal autoriza que tecidos ingleses entram dentro de Portugal sem taxa de importação, detonando Portugal, fazendo com que a economia portuguesa, antes rica, no século XV e XVI, faustosa pelas especiarias, começasse num processo de crise terrível econômica. Por quê? Porque Portugal vai ser um paraíso de consumo dos produtos ingleses que vão enriquecer as custas dele. E aí qual é o que vem em contraponto? Portugal exige que a Inglaterra deixe também que os vinhos portugueses entrem dentro da Inglaterra sem taxa. Uma negociação, digamos assim, não muito inteligente. O que se consome mais, vinho ou roupa? Tem gente que vai dizer, depende, né, Marcelo? Bom, aí é outra história. Mas Portugal se endivida. E o Tratado de Methuen torna Portugal ainda mais vinculado e dependente da Inglaterra. Resultado, galera, olha que coisa. O ouro do Brasil não fica com os pobres, não fica com os ricos. Algumas pessoas até conseguiram, lá pelas tantas, ter algum tipo de sucesso. Muito pouco, muito pouco. Nem com Portugal ficava ouro. O ouro ia direto para a Inglaterra para pagar as dívidas do ouro, as dívidas do diamante. Olha só, o diamante também sofreu processo de controle em tendências dos diamantes. Os contratadores, que eram pessoas aqui que ficavam uma espécie de concessionários que ganhavam dinheiro de explorar o diamante aqui e repassar para Portugal pagando uma taxa. Depois também há um desvio aí de diamante e Portugal cria a Real Extração, um órgão central de Portugal para controlar a extração do diamante aqui. Mas o resultado é que a riqueza do ouro aqui, ela vai para a Inglaterra. A Inglaterra faz a Revolução Industrial. A Revolução Industrial inglesa, galera, ela também vem do ouro brasileiro. Olha que interessante. Mas tem a teoria do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente não precisa ser tão pessimista assim. Pensa bem, né? Porra, o ouro brasileiro foi para a Revolução Industrial inglesa, que vai se tornar a maior potência até o final da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos pensar o seguinte, a Revolução Industrial inglesa, ela foi feita com o ouro do Brasil. Então, de certa forma, também a gente é pioneiro da Revolução Industrial, não é? Temos que nos orgulhar. A única diferença é que a gente só não pegou uma parte que é um detalhe, o lucro. Beijo do Marceto e até o próximo vídeo.